baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma analisada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 28 de abril de 2021. Então a gente vê, que a gente tem ainda estabelecimento daquele sistema de alta pressão aqui na região central do país. A gente tem uma chuva que avança, chega a atuar aqui um pouco sobre o Rio Grande do Sul, mas ela não consegue avançar, por exemplo, e atuar sobre as bacias nem do Iguaçu, nem do Uruguai. Então a gente tem uma chuva mais restrita realmente ao Rio Grande do Sul. Então vai ter aí ao longo dos próximos dias a manutenção do estado bem seco aqui nas bacias da região sul e consequentemente você tem a diminuição de vazão e a posteriori a diminuição da energia natural afluente. Outro destaque ainda, a gente vê que volta a ficar aqui mais seco em parte da região nordeste. Na costa a gente ainda tem uma chuva ocorrendo tanto na costa leste como na costa norte. Porém, a Zecita ainda ela mantém a interação entre a região norte do país, parte aqui do centro-oeste e também aqui parte do nordeste, principalmente entre o Maranhão e o Piauí. Então a gente vê que tem essa continuidade das chuvas e isso é o que deve continuar basicamente ao longo dos próximos dias. Olhando agora a previsão do modelo Cosmo do INMET, o que a gente vê continua bem seco na região centro-sul do país. A região nordeste mantém uma chuva aqui na costa leste e parte da costa norte. E também aqui a interação da Zecita com as chuvas na região norte do país. E avançando aqui também um pouco entre o Maranhão e o Piauí. Então essa é a dinâmica que a gente deve ter ao longo dos próximos dias e o que provavelmente vai acontecer aí pelo menos na primeira quinzena do mês de maio. Então isso deve se manter e deve continuar dessa forma, pelo menos eu acredito, até o fim da primeira quinzena de maio. A segunda quinzena já está muito longe para se falar algo sobre a variabilidade aí de tempo, porque já começa a entrar mais no horizonte climático. E olhando um pouco aqui também a umidade relativa em médios níveis e as linhas de corrente, o que a gente vê, o sistema de alta pressão atuando aqui e chegando bem perto aqui da região nordeste, o tempo bem seco, bem definido, e é o que deve manter as chuvas realmente, tanto aqui na região norte do país, como também aqui um pouco na região sul, chegando a atuar só sobre o Rio Grande do Sul, mas a maior parte da chuva ainda continua sobre a Argentina e o Uruguai. Observando o campo de pressão, aqui atmosférica, é o que a gente vê, a alta pressão dominando aqui realmente essa região mais do Oceano Atlântico. As frentes elas tentam avançar, mas elas encontram essa barreira física. E mesmo assim, mesmo elas avançando, a gente vê que ela tem mais uma componente sobre o oceano do que uma componente sobre o continente. Então você tem dois fatores aí principais que estão bloqueando as chuvas na entrada de frentes no país e consequentemente o retorno das chuvas, por exemplo, para a região sul, já que essa região mais central do país, a tendência natural realmente é que se estabeleça o tempo seco, principalmente aí porque a gente está caminhando para o período de inverno no hemisfério sul. Mas independentemente, o que a gente deveria estar observando agora era o aumento gradativo dessas chuvas aqui entre São Paulo, na verdade centro-sul de São Paulo, centro-sul do Mato Grosso do Sul e a região sul. As frentes elas avançam, elas perdem a intensidade devido à atuação da alta pressão e mesmo assim ela tem uma componente maior oceânica, então ela acaba formando mais chuvas sobre o oceano do que em si interagindo sobre o continente, trazendo chuvas, por exemplo, na região sul. E aqui parte da região norte ainda continua com essa interação da zona de convergência intertropical, mantendo aqui as chuvas bem distribuídas na região norte. Avança essa chuva também sobre o Maranhão, Piauí e parte aqui do norte da região centro-oeste. Olhando a altura geopotencial, nós vemos aqui o aparecimento daquele núcleo de 588, ele ainda não está muito intenso para chegar nos 590 ou 5.900 de outros modelos, mas a gente vê que tem
Em alguns momentos ele aparece e desaparece aqui, mostrando que a gente deve ter realmente estabelecimento dessa alta, mas não deve ser uma alta tão intensa. Agora a gente já sabe, né, que ela deve perdurar aí pelo menos até a metade de maio, e isso implica dizer se ela realmente vai se transformar em um bloqueio atmosférico ou não, mas o impacto desse sistema já está bem definido, né? Tempo seco aí nas regiões sul-sudeste, parte do centro-oeste e ali também parte do nordeste, pelo menos até a metade do mês de maio. Observando o que o modelo GFS mostra de acumulado de chuvas, a gente tem aqui o avanço, né, da frente na região sul. Ela não consegue entrar muito no continente, depois ela ganha uma componente mais oceânica e ela passa aqui até chegar a latitudes mais baixas e interagir aqui com as chuvas e formação de chuvas, na verdade, na costa leste do nordeste e parte da costa norte. Então a gente tem esse avanço. O semiárido nordestino volta a ficar bem seco, né? Apesar de esses últimos dias ter uma chuva boa. E esse é o parâmetro, né? O que a gente observa aí, pelo menos, ao longo dos próximos 15 dias. E observando a temperatura, a gente vê o que ocorre, né? Pela atuação da alta pressão, né? Ondas de calores aqui bem definidas na região porção mais central do país, que fica com alta pressão, fica bem seco naquela região e também aqui na região sul aí no início de maio. Então a gente vê claramente esse avanço. Depois a frente avança, atrás vem uma massa de ar mais fria, mas porém aqui na vanguarda da frente continua tendo aí essa massa de ar mais quente e como consequência um aumento de temperatura. E com isso deve ter impacto na carga do país, porque aumenta a temperatura e o que é que ocorre? As pessoas começam a utilizar mais refrigeração, né? As próprias refrigerações comuns, como geladeiras, frigoríficos, entre as coisas, começam a utilizar mais carga, porque você tem uma amplitude de carga maior, de temperatura maior, aliás, e com isso você tem um aumento no consumo, principalmente residencial, devido à atuação aí do resfriamento residencial. Mas acompanhar para ver e a gente pode ter aí algumas surpresas. Por exemplo, o operador nacional do sistema fazendo uma previsão de aumento de carga em alguma semana operativa do mês de maio. Olhando o armazenamento de água no solo, o que nós vemos continua bem seco aqui na região mais central do país. A gente vê claramente um declínio desse armazenamento de água no solo. Antes estava mantendo, mas agora observa-se tanto que no sul, nessa região central aqui mais do sudeste, parte do centro-oeste continua seco. Aqui essa região do nordeste também continua seco. E o detalhe é que a gente vai começar a ter gradativamente o aumento, né, das queimadas na região centro-oeste. Por quê? Porque você começa a ter, a gente já está tendo um aumento gradativo e é um processo totalmente natural, né, por enquanto. Porque você tem a vegetação ficando muito seca, aquecimento solar diário, e depois entra alguma onda de calor e você começa a ter aí gradativamente esses focos de queimadas aumentando, e agora é monitorar para ver o que a gente pode, né, realmente impedir de que se alastre muito ou seja um fogo, né, controlado, até porque as queimadas naturais elas são importantes para a natureza. E outra coisa também que a gente observa é essa chuva aqui mais na região norte do país, que deve se manter aí ao longo dos próximos dias, principalmente na região do Xingu e do Tocantins, e com isso a gente tem aí praticamente uma manutenção do armazenamento de água no solo nessas regiões. Então o que a gente vê aí é que quadratos reservatórios, bacias do Xingu e Tocantins, redução de chuvas. No quadrato reservatórios, como as bacias são menores, você tem um impacto bem mais rápido do que na bacia do Xingu e Tocantins, que são bacias gigantes, mas a gente já começa a ver uma redução também nas vazões gradativas nessas bacias aqui de Belo Monte e de Tucuruí. Região Sul deve apresentar diminuição das vazões, mas já está tão no mínimo que já não tem muito o que cair. Então fica mantendo aí o tempo seco na região e esperar aí pelo menos os próximos 15 dias. Tempo bem seco e as vazões não devem voltar muito. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que tem essas chuvas expressivas ainda acontecendo no centro-norte da Bolívia, e aos poucos você tem uma manutenção ou aumento fraco gradativo das vazões na região.
Olhando agora o que o modelo do ONS trabalha, os modelos que o ONS trabalha, o europeu, o SMWF 40 rodado aqui no CPTEC no Brasil, e o GEFS, que é o modelo americano, os três modelos, né? A gente não teve o GEFS ontem, mas a gente vê claramente que o ETA está convergindo mais para um sinal próximo ao do SMWF. O GEFS também converge, porém ele mostra uma chuva ainda chegando aqui a atuar sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Paraná. Mas o SMWF mostra essa chuva se mantendo aqui mais no norte da Argentina e sobre o Uruguai. Então diverge um pouco aqui nessa localização, porém essa parte mais aqui ao norte do país ele mantém, né? E essa região mais seca estão bem parecidas. A única divergência é no posicionamento desse sistema aqui na região sul. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer, e se você comparar o observado dos últimos dias com o SMWF, você vai ver que ele tem uma tendência a ter um melhor skill, uma melhor destreza, a acertar melhor, algo bem mais parecido com o que a natureza vai mostrar ao longo de suas previsões, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.